Bruno, outro problema que essa administração herdou da passada e vai entregar para o sucessor sem uma solução definitiva é a questão do lixo, né? Sim. Como que dá para resolver a questão do lixo sem ser no improviso? Teria que ter um planejamento, teria que ter um estudo. A questão do lixo é muito delicada. Primeiro porque a sociedade produz muito lixo. Deveria haver uma política de educação ambiental no sentido de produzir menos lixo. Poderia haver, no planejamento, esse é um estudo que tem que ser feito com muito cuidado, muita precisão técnica e também uma visão política para não transferir o nosso lixo para os outros, né? Como Curitiba faz. Curitiba retirou o lixo da Caximba e está mandando hoje para a Fazenda Rio Grande. Então, poderia haver, por exemplo, sistemas de compostagem, de tratamento intermediário do lixo nos próprios bairros ou nas regionais. Seria um mecanismo intermediário de tratamento do lixo. É preciso que haja uma valorização dos trabalhadores na área da reciclagem, dos carrinheiros, das pessoas que trabalham com isso, porque hoje o trabalho delas é super precário, embora tenha um valor muito importante para a cidade, que é a da reciclagem. Assim como ocorre com a reciclagem, poderia ocorrer também com o lixo orgânico, esse sistema de compostagem, de tratamento intermediário. Teria que ter um esforço conjunto com cidades da região metropolitana para um consórcio, como Curitiba fez, mas o que acontece com Curitiba é que a Prefeitura de Curitiba quer comandar esse consórcio. Isso teria que ser um esforço conjunto com outros municípios para encontrar uma solução que interessasse a todos, mas que, sobretudo, fosse combinada com uma política de redução do lixo, uma política de redução do lixo, do consumo de lixo reciclável, como plásticos, sacolas, coisas desse tipo, mas também o reaproveitamento, a redução do lixo orgânico que vai para o aterro. Hoje, Curitiba tem um aterro também, por exemplo, na SIC, que é o aterro da Essências, que é um aterro que fica em Curitiba, que recebe uma parte do lixo que não vai para a Fazenda Rio Grande, e que é um aterro que causa um impacto imenso na população do entorno. Então, quer dizer, uma das soluções para isso é reduzir a produção de lixo. Isso é essencial. E a outra solução é repartir, não deixar isso tão concentrado num só local, repartir, ter um tratamento intermediário para que quando chegue lá no resíduo final, aquele resíduo que vai ser depositado no aterro final, não seja um resíduo tão poluente, tão grave. Sempre vai ser. O lixo é um problema que não tem solução do ponto de vista assim, do impacto que ele vai causar no meio ambiente. Vai produzir chorume, vai produzir resíduos que invariavelmente vão acontecer. O que a gente pode fazer é reduzir esses impactos. Isso que é o esforço que teria que ter na política do lixo. E na saúde, Bruno, você já citou aí a questão das especialidades. Curitiba lançou um concurso há pouco com vaga para médicos a R$14 mil e não teve interessado. Como é que se resolve essa questão? Veja, o programa Mais Médicos do governo federal não tem tido dificuldade de receber interessados. Então, deveria ter uma política semelhante a essa. Claro, quando a gente chega no nível de especialidade, há esse problema, porque o especialista ele tem uma expectativa de ganhar muito mais na rede privada do que na rede pública. Teria que haver um sistema que pudesse compatibilizar. Isso tem que ser trabalhado junto com a classe médica. Claro, a prefeitura não tem que pagar salários exorbitantes para esse tipo de trabalho, mas poderia também ter salários mais altos, talvez, se fosse essa a situação, e permitir que o médico pudesse ter um trabalho compartilhado, um trabalho na rede privada e um trabalho na rede pública. A especialidade realmente é um problema médico, um problema no trabalho dos médicos grave, que é difícil de solucionar. Mas teria que haver, então, esse esforço de convocar os médicos para uma tarefa da sociedade. Os médicos têm que também compreender essa tarefa. Por exemplo, eu acredito que poderia haver um trabalho junto com a rede pública de ensino universitário de médicos e mesmo com as universidades particulares nesse setor, de modo a garantir que os profissionais que são formados, já especialistas nessas faculdades, também tivessem um compromisso de trabalhar na rede pública. Não vai ser um trabalho voluntário gratuito, será um trabalho remunerado, mas remunerado nas condições do serviço público. Então, teria que haver um planejamento nesse sentido, né? Não adianta simplesmente abrir o concurso, não preencher as vagas e dizer, ninguém quer trabalhar. Tem que buscar uma solução para o problema. Para a gente encerrar, antes de eu abrir para as suas considerações finais, uma vez candidato, você vai enfrentar, provavelmente nessa eleição, nomes como talvez Ratinho Júnior,
o próprio prefeito Gustavo Frutti, Neyler Prevot, Requião Filho, representantes de todas as grandes oligarquias políticas de Curitiba. Embora já tenha citado que não acredita que o eleitor de Curitiba é um eleitor conservador, ele adora eleger essas oligarquias políticas. Como que se enfrenta esse pessoal? Com propostas, com um plano para a cidade. Eu vejo que o eleitor, embora o eleitor possa ter uma tendência a preservar a oligarquia, eu acho que o eleitor também está interessado em um plano que possa transformar a cidade. Muitas vezes o eleitor sente que nós, ou outras alternativas, não temos um plano para a cidade. Temos muitas críticas, muitos nãos, mas não temos sim. É preciso ter um plano de sim, daquilo que nós vamos fazer, daquilo que é correto ser feito. Com um plano, com um programa, com um contato direto com o eleitor, convocando as pessoas para o exercício da cidadania, eu vejo que nós podemos enfrentar essas oligarquias, esse poder constituído. De fato, no Paraná, vivemos esse vício da familiocracia, né? Nós já tivemos, por exemplo, um momento em que os dois senadores, em que 2 dos 3 senadores do Paraná eram da mesma família, eram irmãos. Isso não acontece em nenhum estado, nem mesmo no Maranhão, que se diz, quer dizer, que pessoas dizem que é um estado da oligarquia. Claro, é um estado da oligarquia, mas o Paraná tem esse diferencial. O Paraná preserva esses elementos de família muito forte na Assembleia Legislativa, mesmo na Câmara de Vereadores de Curitiba. Então, a tarefa para superar isso é demonstrando propostas, alternativas e construindo um plano concreto para a cidade. Curitiba também, esse esforço político também, esse ambiente político da cidade e do Estado também é machista, é racista, exclui diversos tipos, a diversidade da sociedade. Então, a diversidade da sociedade tem que estar representada na política. Para a gente conseguir superar isso, não é uma coisa simples, que nós vamos ter políticos que não são necessariamente filhos de alguém, mais mulheres, mais negros, mais pessoas com deficiência participando da política. Esse é um trabalho de longo prazo. E o pessoal, na minha opinião, cumpre uma tarefa, ao convocar essas pessoas para participar da política. O pessoal tem uma militância, por exemplo, com as pessoas surdas, tem uma militância forte com as mulheres, tem uma abordagem, uma militância a respeito da questão racial, que não é só denunciar que a cidade é machista, racista e preconceituosa, é também nos esforçarmos para conquistar esses espaços. Dessa maneira, reiterando, reforçando que nós temos essa vontade, esse desejo de ter uma tarefa mais importante para a sociedade, acredito que, no longo prazo, nós poderemos ocupar esses espaços. Não será imediato. Por exemplo, existem medidas imediatas que foram feitas, como a regra que reserva 30% das vagas da chapa de vereadores para as mulheres. Mesmo assim, não tem havido efeitos concretos nesse sentido. Ainda têm sido eleitos muito mais homens do que mulheres. Mas o pessoal está comprometido em lançar candidatas verdadeiras, candidatas que vão ocupar esses 30% para disputar para valer. Então, isso é o nosso esforço. E com esse esforço, eu estou convicto que a gente pode eleger uma vereadora mulher, podemos ter uma participação política mais negra, com mais atenção às pessoas com deficiência, com toda a diversidade da sociedade. 2 minutos para suas considerações finais. Obrigado, Roger, por essa conversa, por poder me permitir apresentar para os militantes, para os companheiros do partido, um pouco das minhas ideias, das ideias que eu quero levar para essa pré-candidatura, que não foram ideias necessariamente construídas por mim, foram construídas no esforço coletivo das campanhas de 2008 e 2012, que eu acredito que eu tive uma boa participação e pude representar o pessoal com as características que a gente merece. Então, eu me sinto preparado para representar o partido, eu vejo que a minha candidatura a prefeito pode ter um resultado muito positivo para o pessoal, pode contribuir concretamente para nós elegermos um vereador, o primeiro vereador do pessoal em Curitiba, e eu confio na coletividade do partido, que vai fazer uma boa escolha no dia 10 de abril. Vai escolher uma candidatura, independente, mesmo que não seja minha, vai escolher uma candidatura que vai representar o programa do partido, porque esse é o nosso esforço. E todos os demais pré-candidatos que estão disputando têm esse mesmo empenho de representar a coletividade do partido. Os meus diferenciais eu já comentei. Eu acredito que eu, como um nome que já disputou, pode contribuir de uma maneira mais qualificada e eu me sinto preparado para isso também. E como eu já participei, como eu já fui candidato,
essa minha preparação pode ser confirmada por todos pelas avaliações positivas. Então, eu agradeço por essa conversa, eu peço aos companheiros a atenção na minha pré-candidatura e aqueles que concordarem com a minha pré-candidatura me apoiem na conferência do dia 10 de abril. Já é. Obrigado.